hoje é sexta-feira, dia de Papo Rural na Parrilha. Eu e Fernanda Cavalari vamos estar aqui deliciando, preparando um delicioso churrasco com o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o consultor de commodities, Giba, mais conhecido, né? Gilberto Leal. Prazer em recebê-lo, muito obrigado Chico. por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Por favor, fique à vontade. Vamos lá. Deixa eu dar um abraço e um beijo na Fernanda aqui, que ela que é a churrasqueira, Ela na verdade, que é a churrasqueira, né? claro. Então Mulher na churrasqueira. Eu já vi alguns programas e ainda até te indaguei um dia. Falei, Pacheco, esse é Parrilha aí, eu sei que pilota Sabe ou não o que é? Inicialmente eu ficava aqui com o convidado, me envolvia aqui, esquecia da carne, a carne passava do ponto. Porque a parrilha, ela é muito rápida. Sim. Ela é rápida. Sim. Tu faz uma picanha aqui em 10 minutos, então tu não pode perder o tempo para não passar do ponto. Eu me empolgava com a conversa aqui com meus convidados e a carne passava do ponto. Aí depois o pessoal lá, Pacheco, essa carne passou do ponto. Eu falei, não vai passar mais, porque agora a minha esposa, a Fernanda, vai me ajudar aqui. E a Fernanda está se especializando, tomando conta disso, é muito bacana. Mulher na parrilha, não é só para homem não, pô. Ela eu tô vendo que ela tá pilotando bem aí o negócio. Então, Gilberto, vamos falar um pouco hoje sobre o agronegócio brasileiro, né? O Brasil, a história do agro brasileiro é uma história muito bonita, porque lá na década de 70, o Brasil exportava o excedente de açúcar, café, alguns itens a mais ali, mas importava tudo que se consome hoje. Exatamente. Era um Brasil que não produzia quase nada. E nesses últimos 50 anos deu um grande salto, né? Graças aos nossos produtores, graças aos nossos centros de pesquisas, como Embrapa, as universidades, né? Se tornou um grande produtor. E com toda a dificuldade, faltando infraestrutura para esses produtores, logística deficiente, não tendo onde armazenar esses produtos, como até hoje, a segunda safra de milho fica a céu aberto. Então, o produtor ele tem que ter muita resiliência, né? Ele é muito resiliente, para produzir, está no sangue dele, está no DNA dele, para ele chegar no ponto que chegou. Então nós temos que sempre ressaltar e mostrar a importância desses nossos produtores brasileiros. Hoje o Brasil é o maior produtor de soja, milho, algodão e carne, né? Os nossos pecuaristas também, Mato Grosso, por exemplo, tem o maior rebanho bovino de corte do país, né? Então, e o produtor, na jornada dele, a cada ano, ele fica refém de alguns pontos, né? Fatores. Eu cito 3 fatores mais importantes, que são as intempéries do tempo. Céu aberto, né? Céu aberto. Se vai chover demais, aliás, a produção agropecuária é uma indústria a céu aberto. É o caso dos produtores na região sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que estão enfrentando uma seca violenta por falta de chuva, que está dizimando as lavouras por lá. A outra preocupação é o combate de pragas, porque ele produz em alta escala e os insetos vêm, as pragas vêm, porque também precisam se alimentar. Então tem que ter manejo integrado de praga para ele não tomar prejuízo, porque a cada ano o investimento é muito alto e ele não pode perder o time nas aplicações, ele tem que ser eficiente no manejo integrado de pragas. E um outro fator que tira o sono dos produtores é o mercado. Ele é eficiente da porteira para dentro, ele faz o manejo integrado de pragas, ele escolhe o momento certo de plantar, obedecendo aí as intempéries, os serviços meteorológicos, fica ali sofrendo ali, aí ele consegue ter uma boa safra. Agora, quando fala de mercado, já também não depende dele, é um outro fator que tira o sono dos produtores. E eu acredito que não só dos produtores, mas com os consultores de mercado também. Como você sofre também com isso. Porque o consultor de commodities fica aquele intermediando ali, auxiliando o produtor na comercialização do seu produto. Qual é o melhor momento que ele vai vender? A sua produção. Com a sua produção. Como é que funciona? Como é que é o seu dia a dia?
com os produtores que você atende na sua empresa, Granel, Corretora de mercadorias. corretora de mercados, de mercadorias. Bom, Pacheco, você deu uma bela introdução, né? Tudo isso que você falou, a gente também tem que agradecer um cara especial, que é o Alisson Paulinelli, né? Começou lá, né? Começou lá atrás. É o né? início de tudo. É o início de tudo, né? E aí também tem uma outra questão importante. Povo gaúcho muito aguerrido, né? Descobriu o Cerrado brasileiro. Sim. E aí a gente virou essa pujança toda que é esse nosso agro como um todo. Eu sempre digo o seguinte, né? O produtor brasileiro, ele tem algumas questões muito importantes. Nós temos uma vocação que é produzir, né, Pacheco? Sim. O produtor brasileiro tem essa vocação. Tá no DNA, Tá no né? DNA dele, né? Mas eu vejo que da porteira para fora as coisas complicam um pouco mais. Não depende dele. Exato, e tem complicado um pouco mais nos últimos 2 anos, né? Então, o que acontece? Quando você... alguns erros durante o processo que a gente vem tentando colocar para o produtor para ter um olhar um pouco diferente, principalmente quando ele vai olhar da porteira para fora, né? O produtor hoje, ele tem que pensar como empresário. Ele não pode estar mais na gabine do trator, infelizmente, porque as questões de fora influenciam demais aqui. Nós produzimos para o mundo, Pacheco, como você bem colocou. Essa soja, esse milho, hoje a gente tem a questão do etanol aqui, mas uma grande parte ainda é exportado, né? A soja, principalmente, é exportação. Esse produto não fica mais aqui. E aí que o bicho pega, né? Por quê? Porque a gente tem várias situações que influenciam em precificação, né? Não só a parte de Chicago, não só a parte logística, mas hoje, em termos geopolíticos, é o que está deixando muito dinheiro na mesa. E digo mais, o que a gente está vivendo com o Trump aí agora, né? Essa insegurança, um mercado muito inseguro. Então, o produtor tem que ter esse entendimento que ele tem que ter um olhar um pouco mais na gestão do mercado em si. Obviamente que a gente vai trazer isso também para o lado financeiro dele, numa gestão profissional, financeiramente falando, para dentro do negócio dele, criar alguns indicadores de gestão de risco, que é importantíssimo para o negócio dele. Por quê? Eu vejo que o produtor hoje toma algumas, obviamente eu não vou generalizar, não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, mas uma grande maioria ainda toma algumas decisões de forma ainda muito amadora na hora de vender o seu produto, né? Então ele vai ter que olhar da porteira para dentro em termos de gestão de indicadores. Aí a gente vai entrar em gestão de indicador de fluxo de caixa, a gente vai entrar em gestão de indicador de margem, outros indicadores. Então ele tem que ter claro para ele que ele precisa ter indicador para tomar uma decisão mais assertiva possível. E da porteira para fora, ele de certa forma tem que acompanhar diariamente. Mercado é todo dia. Então todo dia a gente tem um cenário novo. Eu vejo algumas coisas na internet, vejo alguns posicionamentos, o pessoal querendo cravar preço, não, porque é isso, porque é aquilo, e incitando alguns movimentos, e isso acontece de uma forma errônea, levando... alterar no mercado. Né, isso, exato, e de certa forma acaba prejudicando um pouco o produtor, porque o produtor também pode estar tomando uma decisão em cima daquilo erroneamente, né? Então, o ponto é que o produtor realmente ele tem que começar a dividir um pouco mais as suas tarefas e pensar um pouco mais como um gestor rural, né? Não mais como um produtor rural. E da porteira para fora, o que acontece? Ou ele traz pessoas para dentro do negócio dele, que tem uma visão mais macro do negócio dele, ou ele se associa numa cooperativa, ou ele tem um serviço como o nosso, que é de inteligência de mercado, para daí ajudar ele a tomar decisão. Por quê? Senão ele vai continuar deixando muita grana na mesa, né? Um exemplo, só para a gente finalizar o raciocínio. Quando você tem margens excelentes no negócio, como teve aí há 3 anos atrás, vamos ser assim dizendo, você tinha, de certa forma, como errar. Então, você errava, você tinha uma margem muito grande, então aquilo meio que ficava na média e ia embora. No momento que nós estamos, do ano passado, do ano retrasado para cá, não tem como errar mais. As margens achataram muito, Pacheco.
E aí as coisas mudam. Aí é onde você vê que é onde o produtor tem que ter gestão e tem que ter eficiência. Porque senão ele vai continuar deixando muita grana na mesa. O custo de produção está muito alto, Exatamente. né? Você abordou um ponto muito importante ali do cooperativismo. Sim. Eu tenho falado o seguinte, que o cooperativismo é o único socialismo que dá certo no mundo. Exato. É o único, onde pequenos, médios e grandes produtores se tornam fortes no momento que eles se unem. Exato. Né? Através do associativismo, um cooperativismo, Exato. é uma coisa fantástica. Mas voltando agora ali no produtor, a gente tem mostrado isso muito nesses últimos 20 anos. Dia 24 de outubro agora, o Vida Rural completa 20 anos, aqui no Médio Norte do Mato Grosso, divulgando os trabalhos dos produtores. A gente vê uma evolução fantástica, tá? Daquele produtor que trabalhava, como você estava falando, trabalhava muito no achismo, né? Os produtores hoje estão vendo que eles precisam também trabalhar com métricas, Sim. né? Gestão de resultados, eficiência no negócio, né? Isso já está mudando muito esse quadro, né? Tá, Pacheco, na verdade nós estamos passando por um movimento muito importante, que é um movimento de sucessão. Né? Isso é outro ponto interessante. Nós estamos passando por um movimento forte de sucessão familiar, onde hoje os filhos estão assumindo os negócios, em uma grande parte, hein? Uma a gente vê muito case de sucesso do que aqueles que sucessão é problema. É muito mais solução para a grande maioria dos produtores. Exatamente. E isso é um movimento que tem acontecido forte na nossa região e dá muito certo. Eu não posso, de maneira alguma, falar o que foi feito até agora está errado. Não posso, até porque deu muito certo. Né, Pacheco? Olha só, quem chegou aqui na década de final de 70, 80... criou-se o patrimônio que criou. Então, deu certo. E uma coisa muito importante, só para contextualizar, esses grandes produtores que estão aqui hoje tendo sucesso, chegaram aqui há 30, 40 anos atrás, né? Dormindo em barraca de lona, dormindo na beira do rio, porque ali no rio ele tirava o peixe, ele se alimentava ali e fazia a sua plantação. Quer dizer, foi muito sacrificante para esses produtores trazer as famílias lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, né, de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas, para produzir aqui, porque isso aqui tinha uma perspectiva muito grande, que o Mato Grosso tinha um potencial para se tornar um celeiro da humanidade. Né? Então, você vê um produtor bem hoje, critica esse produtor, mas vai passar o que ele passou no começo, vai enfrentar vai beber água malária, vai beber água que ele bebeu, malária, doenças, né? Doenças, maleita, muita gente morreu, muitas famílias perderam seus entes queridos, porque não tinha recurso, não tinha médico, não tinha estrada precária para sair de Sinop a Cuiabá, por exemplo, que são 400 e poucos quilômetros, quase 500 quilômetros. Era uma semana de viagem. Sim. Uma pessoa que tivesse com febre, que tivesse com problema, que recebeu uma picada de uma cobra, morria, porque não tinha assistência médica. Exato. São os verdadeiros heróis. Exato, eu concordo. Tenho acompanhado isso. Eu cheguei aqui no Mato Grosso em 72. Quando eu cheguei aqui, não existia o agro ainda. Era terra de onça e índio, literalmente. Exatamente. Né? E de repente houve essa explosão do agro, fantástico isso. Na verdade tinha aquele programa, né? A minha família, quando veio para cá, veio nessa época, Pacheco, 77, salvo engano. Olha só. Né? Você tinha um programa. Já começou a produção da soja já nessa época, Isso, né? Você tinha aquele programa que era o seguinte, era integrar para não entregar a Amazônia. Exatamente. Era um programa do governo federal na época. Quando os meus avós vieram com os meus pais, foram doados os terrenos na época pela colonizadora. Sim. Meus avós, quando vieram para o Mato Grosso, Sinop não existia Vera. Sim. Porque tinha o primeiro traçado original da BR, era por lá, então eles foram para Vera, ficaram um tempo em Vera. Foi quando começou a abrir o Clarão aqui em Sinop, na época, que começaram a se doar os primeiros terrenos. E aí doava-se um terreno na cidade e a colonizadora dava uma chácara de 5 hectares. Era para subsistência mesmo. Sim, entendeu? Sim. Não tinha nada. Eu me lembro disso. Não tinha nada. Eu me lembro disso, que quando as entidades aí que faziam assentamento,
davam a ordem, ó, você está aqui a sua terra, você tem que derrubar e plantar. Se nós voltarmos aqui no ano que vem e você não derrubou, você vai perder a terra. Exato. Pô, se falava que isso aqui poderia se tornar um celeiro da humanidade, esses produtores pegavam os correntões, motosserras, saíram derrubando tudo para plantar, eles tinham que plantar. Exatamente. E tinha uns que deixavam uma ilha lá no meio, uma vegetação lá, o fiscal chegava no ano seguinte, por que você não derrubou lá? Não, é que lá tem uma nascente de água, a gente bebe daqui, derruba que vai dar malária, tinha que derrubar tudo. Exatamente. Quer dizer, olha só que contradição. Agora, o governo federal fez isso a toque de caixa, trazendo esse povo para cá, porque a Amazônia ia ser invadida por aquela oligarquia anglo-americana, dizendo que a Amazônia não era de ninguém. Exatamente. Ali o governo federal salvou a pátria, fazendo a ocupação, a densidade demográfica da nossa região, e teve até além do integrar para não entregar, plante que o João garante. Quer dizer, tinha apoio do governo federal para fazer isso. Sim. Houve um passivo ambiental? Houve. Só que é possível de recuperação, como está sendo feito hoje. O único viveiro de mudas nativas aqui em Sorriso, a 80 quilômetros daqui, produz 1 milhão de mudas nativas por ano, para os produtores recuperarem as suas matas ciliares, as suas APPs. É fantástica essa nossa história. Sim, exato. E hoje é um modelo de produção sustentável para o mundo. Ninguém no mundo produz com mais sustentabilidade do que os nossos preserva o que Ninguém nós preservamos. Exatamente. É um absurdo, ocupando quantos por cento? 12% da nossa área com agricultura. Pois é. Se nós dobrarmos, como vamos dobrar, sem a necessidade de derrubar nenhum pau, só avançando nessas áreas de pastagens degradadas aqui para o norte do Mato Grosso, vai ser uma coisa fantástica. Na verdade, assim, Pacheco, o mundo precisa de nós. Com certeza. Não tem conversa. Vamos lá. Estados Unidos, você vai crescer a área onde? Não tem. Tem. Ah, vai crescer na África? Difícil. Muitos problemas étnicos, muito problemas de etnias, uma insegurança muito forte. Onde é que você tem potencial? É aqui, não tem conversa. Agora, obviamente que se existe assim, uma narrativa do protecionismo, obviamente que a gente está vendo isso aí, a torta direita, né? Vamos ser assim dizendo, que é essa questão de moratória, agora vai regulamentar para as áreas depois de 2020, não vai, enfim, é um baita protecionismo para tentar segurar o desenvolvimento do Brasil. Agora, com certeza. Não tem conversa, não tem conversa. Agora, eu falo o seguinte, o recado que eu deixo para essa turma. Vamos fazer o seguinte, vamos não plantar um ano no Brasil. Não planta um ano no Brasil. Como é que fica o mundo? Muita gente vai ficar sem proteína. Vai ficar com fome, vai ficar com fome, não vai ter a ração para alimentar os seus animais que vai servir de proteína. E te digo mais, não precisa parar de plantar no Brasil. Deixa de plantar só o Mato Grosso. 50 milhões de toneladas de soja. Nós vamos produzir mais que a Argentina esse ano. Com certeza. Nós somos um país produzindo soja. Então é isso. Tem que parar com essa narrativa. A produção nossa é extremamente sustentável. O produtor brasileiro é o produtor que mais preserva a área, mais preserva o meio ambiente, com um produto de boa qualidade. Nossa soja, em termos de proteína, é muito melhor que a soja americana. Foi criado a pasto. O boi também. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Eu quero fazer uma observação aqui para a dona de casa, para você, profissional liberal, para saber como é que a nossa carne é produzida aqui no estado de Mato Grosso. O nosso boi é o boi verde, criado a pasto o ano inteiro. E aqui tem o selo socioambiental da Fundação Chico Mendes. É uma carne certificada pela Fundação Chico Mendes. É uma carne produzida com sustentabilidade. O nosso boi é criado a pasto. Por isso que a carne mato-grossense é essa carne suculenta, macia, saborosa e gostosa. E a Frigobom, além de produzir essas peças maravilhosas aqui, produz um hambúrguer também, que vai dar água na boca de muita gente. Leandro, solta o VT. A gente sempre faz tudo com muito amor. E foi com esse amor que criamos o hambúrguer com a melhor carne do mundo. Hambúrguer Frigobom. Macio, suculento, saboroso. É de dar água na boca. Hambúrguer Frigobom.
Da família Frigobom para a sua família. Daí, um hambúrguer desse preparado numa parrilha, numa churrasqueira, é uma delícia. Me diga, não ficou com água na boca, com vontade de comer um hambúrguer desse? Tá aqui. Então, Gilberto, é esse parênteses que eu queria fazer aqui, da nossa produção, da nossa carne aqui, altamente sustentável. Fala um pouco de mercado, Gilberto. Quando o produtor está na hora de vender, você falou uma coisa muito importante, o produtor precisa dessa consultoria, ele precisa de alguém que entenda do mercado para ele minimizar o risco, né? Para não correr esse risco, porque o mercado ele oscila muito. O que faz esse mercado oscilar, Gilberto? Pacheco, vamos lá, eu vou fazer um parêntese, né? Entre algumas questões. Hoje não é só mais oferta e demanda, né? Não é só mais a macroeconomia e a microeconomia que vai determinar os preços. É muito mais complexo do que isso. Globalização. A globalização é muito mais complexo do que isso. Tive uma experiência bacana 2 anos atrás. Fui aos Estados Unidos, visitei vários produtores, fiz o Corn Belt lá, todo o cinturão do milho, a gente foi na Farm Progress lá. E aí a gente visitando os produtores e eu conversando com eles como é que funcionava a gestão, né? Como é que funcionava a gestão de risco dele, como é que ele gerenciava essa questão de mercado. Ele falava assim, olha, Gilberto, da porteira para fora eu tenho um advisor. O advisor é um consultor. Ele me ajuda nas estratégias, ele olha o mercado para mim, analisa as tendências. Eu tenho uma política de gestão de risco para minha fazenda, então dentro da minha política estabelecida de gestão de risco, eu criei os meus indicadores de tomada de decisão, juntamente com o meu advisor, onde eu traço as minhas estratégias e eu me posiciono no mercado. Por quê, Pacheco? O que eu vejo do produtor? O produtor brasileiro ele fica refém do mercado. Totalmente, né? Totalmente refém. E aí ele não se posiciona. Mercado é posicionamento. Você tem que se posicionar. Obviamente olhando toda essa questão dentro de uma política de gerenciamento de risco. Principalmente gerenciamento de risco de preço. Tem outros riscos na atividade, mas a gente vai focar um pouco mais na gestão de risco de preço. E aí, você se posicionando, fazendo o seu hedge, você sai de volatilidade, que é o que a gente está vendo aí. De certa forma, volatilidade traz oportunidade, mas o produtor tem que estar capacitado para isso, ou ter alguém que o auxilie. O que nós analisamos? Como eu falei para você, hoje o negócio é muito mais complexo. Não é só mais oferta e demanda, macro e microeconomia, você tem geopolítica envolvida, você tem questões de fluxos comerciais envolvidos, que é o que a gente está vendo aí, voltou à tona novamente uma possível trade war, ou vai acontecer, não vai acontecer. Tudo isso mexe com a precificação. Você tem soja, é interessante falar, soja é uma demanda derivada. Nós temos que olhar outras cadeias produtivas que estão envolvidas junto à soja. Um exemplo, a cadeia de rações da China, principalmente. E aí a gente vai entrar dentro da cadeia do porco, da carne suína. Então tudo isso faz com que a gente vá ter a precificação aqui. Então se eu tenho a margem do suíno na China mais positiva, eu tenho um número de matrizes maior na China, automaticamente eu vou ter mais um consumo por farelo. Se eu tenho uma demanda mais forte por farelo, essa demanda ela se transfere para onde? Para a soja em grão. Aí se eu tenho soja em grão, eu acabo valorando os contratos futuros da soja na Bolsa de Chicago. Outra questão que é importante a gente analisar, os derivados, farelo e óleo de soja. Para isso, eu vou entrar para a margem de esmagamento da China também. Sim. Se eu tenho uma margem de esmagamento mais positiva, o chinês possivelmente vai pagar um prêmio maior, automaticamente esse prêmio é colocado aqui no nosso pricing, que vai vir até Sinop, um exemplo, com preço um pouco maior. Dentro do mercado doméstico é a mesma coisa. Se eu tenho uma margem de esmagamento para crush melhor aqui, a trading ela possivelmente vai pagar um prêmio melhor na soja. Então é muito complexo, né? E é toda essa cadeia que a gente fala do pricing da soja, né?
E nosso milho também tem mudado. Antigamente nós utilizávamos o milho como uma cultura para Segunda safrinha. palhada. Safrinha, né? Falava safrinha. Era safrinha. E para fazer o plantio direto em cima da palhada. Era palhada. Não, vamos fazer Não uma tinha palhada. preocupação com quanto que ia Não, produzir, não se ia tinha produzir preocupação. 20 sacas, 30 sacas, Mas o que desce por hectare. A gente mudou muito isso, graças a Deus, né? Eu sou da época dos leilões da Conab. Eu sou da época do mercado ainda de leilões da Conab, daquele sofrimento de você conseguir colocar o produto. Eu fiz muito negócio aqui em Sinop de milho a R$ 6,50. Os leilões, né? O Pepe. Pepro. Fizemos muita matéria durante Nossa muitos anos. Senhora, e era... que dependia do governo federal, né? Era um desespero, porque tinha muito volume e não tinha volume para todo mundo, então era um desespero. E aí você ter que participar do leilão para receber esse prêmio 12 a 15 meses na frente. E de certa forma, até alguns momentos não chegava nem no preço mínimo, né? Porque tinha algumas questões que envolviam a questão de transporte e tudo mais. E rapaz, e agora, graças a Deus, a gente mudou essa relação, né? Com a vinda do Ethanol Crush, que é o que está, assim, fazendo uma revolução na questão do nosso milho. Então, Gilberto, como você está falando, você acha que um dia pode inverter? Os Estados Unidos hoje priorizam o milho pela demanda que o milho tem lá. Exato. Planta soja safrinha. Não é safrinha. É na mesma janela, na mesma janela, né? mas planta uma área menor. Menor, é. Tu acha que a nossa primeira e segunda safra pode inverter algum dia pela demanda do milho? Pacheco, eu falo para você assim, vamos ser um pouco conservador, né? Mas eu acho que daqui 5 anos a principal cultura do Brasil vai ser o milho. Olha que bacana. O que a gente está vendo, o movimento de entrada do Ethanol Crush, que é um baita negócio e tem dado muito certo, né? Um exemplo é a vasta quantidade de projetos de plantas que tem saído e já em execução, né? Tivemos agora o lançamento da 3tentos aí também lançando uma planta. Olha só, mais uma planta poderosa. Planta no Mato Grosso. Grande grupo, lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu falo para você, em 5 anos a principal cultura do Brasil é o milho. Principalmente por essa demanda adicional que nós temos saindo do Ethanol Crush, né? Que daí o milho é a bola da vez. Maravilha. Olha só, a Fernanda já trouxe aqui uma peça, Rapaz. trouxe um bife aqui para nós. É o ancho? Chorizo. Agora eu quero chamar a atenção para a dona de casa para conhecer essa nossa carne mato-grossense, né? O quanto que é saborosa, macia, né? Olha só, vamos começar aqui. A Fernanda, olha aqui o que a Fernanda está fazendo, cara. Olha aqui. Vermelhinha, suculenta. Olha só. Essa é a nossa carne mato-grossense, uma carne de primeira. É diferente da carne dos Estados Unidos, né? O boi lá também é criado a pasto, mas tem a neve, onde o gado é fechado em barracão e aí ele é alimentado com suplemento alimentar. Vem aquela ração forte, o nosso boi não, o nosso boi é criado a pasto. Por isso que dá essa carne macia e saborosa desse jeito aqui. Agora eu vou colocar um salzinho aqui. Fernanda já pode abrir uma churrascaria, viu, Pacheco? Eu prefiro ficar por aqui. É uma responsabilidade muito grande, só para quem gosta de churrascaria mesmo. O prato está extremamente quente. Sim. Eu vou... Cadê o pegadorzinho? Vou te emprestar aqui. Desse aqui. O prato está extremamente quente justamente para não deixar a carne esfriar, tá? Então aqui uma carninha, tá? Aqui uma batatinha, que também já está com o cremezinho que a Fernanda passou aí. Vamos saborear. Uma cebolinha. E um detalhe importante também aqui, Giba, é o seguinte,
essa farinha de soja texturizada. Aqui está o grande produtor que produz a soja e o pequeno produtor que faz a mandioca. A planta exatamente. de mandioca. Se não fosse os nossos Cadeia produtiva. Olha aqui a presença dos nossos pequenos produtores aqui. Cadeia produtiva integrada. Os nossos grandes produtores que produzem em área pequena. Sim. A mandioca, cebola, batata, né? Me diga uma coisa, como é que ficou? Vamos ver agora. Agora, experimente. Sensacional. Pode abrir a churrascaria, Fernando. Pode abrir. Você vai ter um cliente assíduo. Ah, macieiro. Sensacional. Não dá pra falar. É uma pena que você de casa não consiga sentir esse sabor, não consegue degustar essa delícia. Mas vamos parar por aqui. Vamos ficar degustando agora. Agora vamos comer, né? Vamos comer. Tem muita coisa aqui, tem muita carne ali preparada. Quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação. Muito obrigado. Foi um prazer em recebê-lo. Eu que agradeço. Tá? Obrigado Até a mesmo. próxima. Vamos marcar mais vezes. Com toda certeza. Toda vez que tiver essa oscilação de mercado, a gente vai estar aqui levando informação para você, dona de casa, para você, profissional liberal. Muito obrigado. Muito bom. Que bom. Maravilha. E a nossa convidada de hoje? Tem a Pode Mariana, sentar. vem cá. A Mariana. Vem cá, Mariana. Aqui, ó. Maravilha. Obrigado também pela sua presença aqui. Você nos deu um prazer muito grande aqui em recebê-la, tá? Agradeço, tio, né? E o Papo Rural na Parrilha dessa semana fica por aqui. Até a próxima.